tudo que nós temos, Pai, tudo que nós somos. Estamos aos Teus pés para ouvir a Sua voz. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você pode se assentar. Vamos continuar orando, irmãos. Senhor, nós acabamos de cantar isso, nós acabamos de enunciar essas palavras com nossos lábios. Nós escolhemos a boa parte. E essa boa parte, ó Deus, não é senão a Tua palavra. Então, Deus, que a gente consiga viver isso que a gente acabou de cantar, que a gente consiga experimentar isso, que essa boa parte nos alcance e produza fruto no nosso coração. Faça com que o nosso coração seja terreno fértil, como que a gente está orando aqui, Deus. Tira os nossos pensamentos que atrapalham, tira qualquer empecilho. Fala-nos, ó Deus, usa a minha vida, usa a Tua palavra para nos discipular, para nos encorajar, para nos corrigir, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Bom demais. Hoje eu vou falar de coisa boa. Vou falar de TechBix? Não, vou falar de dinheiro. O assunto de hoje é dinheiro, como alguns já devem saber. Vou colocar uma plaquinha aqui bonitinha. E nós vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro. E aí, vamos ver se ele vai funcionar hoje. Nope. Eu vou parar. Então, enquanto eles tentam me ajudar ali a me desenrolar, eu quero começar conversando com vocês com uma pergunta simples. E eu quero que vocês respondam audivelmente. O que é para vocês uma pessoa rica? Respondam. Fala alto. Como? Como é que é? Tempo livre. Boa definição. Obrigado. Tempo livre, o que mais? O que vocês entendem por riqueza mais? Acúmulo de capital, muito bom, muito bom. O que mais? Como é que é? Precisa ficar fazendo conta? Não precisa, justo. Tem tanto que não faz diferença o preço, né? Justo, uma definição interessante. Dá para a gente olhar para riqueza ou uma pessoa rica? Tenho 5 minutos para definir isso. De duas formas aqui. A gente tem duas formas para a gente poder pensar nesse assunto. Ou de forma absoluta ou de forma relativa. Eu vou começar com a relativa, que é mais fácil da gente pensar nela. Riqueza relativa, se vocês conseguem mudar aí atrás do slide? Ainda não. Tinha um gráficozinho, mas tudo bem, a gente vai seguindo sem um gráfico mesmo. Riqueza relativa é riqueza comparativa. Né? Então, como eu me encontro financeiramente com relação aos outros. Então, se eu estou entre 100 pessoas, 99 pessoas a cada 100 são mais pobres do que eu. Então, eu só estou entre 1% das pessoas mais ricas. Isso eu posso definir como uma forma de ser rico. Eu estou nos percentis mais altos da distribuição de riqueza. Então, quase todo mundo tem menos dinheiro que eu. Então, dá para chamar isso de rico. Dá para a gente considerar isso como uma pessoa rica. Uma forma da gente enxergar para isso. Uma outra forma da gente enxergar isso é um pouco do que vocês falaram aí de talvez uma riqueza um pouco mais absoluta. Pode ir para o próximo slide, por favor. Isso. E aí, uma outra forma, essa forma relativa. Aqui eu coloquei a minha imagenzinha. Ela é baseada nos escritos de um bilionário americano, ele chama, como é que chama? Grant, alguma coisa assim. Grant Sabatier, sei lá, parece um nome em francês, não sei falar francês, só inglês. Então, ele define num livro dele chamado Liberdade Financeira, ele define 7 níveis de riqueza. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: dependência, você mora com seus pais, se não te derem de comer, você não come. Todo mundo nasceu assim, é a vida. Sobrevivência, vive de salário em salário, ou de recebimento em recebimento. Recebeu, gastou, é isso. Está ali no 0 a 0, às vezes com uma dívida, às vezes deixa de comer um almoço para comer a janta. Sobrevivência. Estabilidade é onde a classe média costuma estar mais ou menos, fica ali oscilando entre o segundo e o terceiro, que é a ideia de você ter o suficiente e ainda conseguir guardar um pouquinho, ter algum nívelzinho de planejamento, alguma coisa assim pequena. Segurança, que seria o próximo degrau, já seria meio que quase que um sonho de consumo de muita gente. Você tem o suficiente para passar um bom tempo sem trabalhar. Então, você tem uma reserva de emergência aí um bom tempinho, se você perder seu emprego, você consegue seguir a sua vida
sem esse problema de sustento, porque você tem uma reserva de emergência razoável. Isso seria essa definição aqui daí de segurança. Então, já é um nível bem legal, você consegue planejar, viajar, consegue fazer algumas coisas já para além do essencial. O próximo nível seria, ele chama de independência, já seria um grau bem extremo do tipo, você pode parar de trabalhar. Seria mais ou menos isso, você consegue se aposentar hoje. Então, isso seria a pessoa que tem independência financeira. Eu tenho investimentos, eu tenho aluguéis, eu tenho um monte de coisa que gera para mim renda sem eu precisar trabalhar. Então, eu posso cruzar meus braços, o dinheiro continua entrando na minha conta e manter meu padrão de vida. Isso é como ele define de independência. Tem aí o próximo grau, que seria o de liberdade, que seria alguma coisa no nível de o que eu quero, eu compro. Não é mais um problema de dinheiro para mim. Eu quero ir para a Europa agora, eu vou... como é que chama? Eu freto um jatinho e vou. Isso não é um problema. O dinheiro parou de ser um problema. Tudo que meu coração deseja, minha mão alcança, o dinheiro não é um problema. Esse seria o nível já de liberdade. E nível de abundância, é tipo assim, você já está começando a se preocupar com coisas como legado. Então, um nome, você tem uma fundação, você quer... Então, assim, aí os top bilionários do mundo estariam nesse último nível. Então, a gente costuma pensar muito em riqueza dessa forma absoluta aqui. Né? A gente fala, eu estou ali, Lucas, no sobrevivência e estabilidade, e às vezes estou só estudando, então estou na dependência mesmo, minha vida. Então, a gente costuma pensar mais em riqueza absoluta. Mas, só que se a gente for para o próximo, a gente está pequeno, eu imaginei que ia ficar pequeno, mas só para vocês terem uma noção, essa linha central representa o 50% da renda aqui no Brasil. Isso é um gráfico que eu peguei numa revista chamada Você S.A., é de 2023. Tem várias metodologias para você definir isso, enfim, varia um pouco, mas o princípio aqui, metade da população brasileira, a média, ele está falando de salário, ele está marcando ali um númerozinho de R$ 1.500 por mês. Essa é a média. Se a gente subir para R$ 3.000 por mês, essa pessoa já está nos 20% mais ricos da população. Essa é a ideia. Se você ganhar R$ 5.000 por mês, já vai para 10%. E aí, se subir para 8, já vai para R$ 8.000 por mês, você ganhando, já vai para os 5% mais ricos do país. Isso é mais comum aqui na região metropolitana de São Paulo, onde as médias salariais são mais altas e tudo mais, embora o custo de vida seja alto, a média salarial é muito mais alta do que o resto. Então, isso é mais comum de você ter aqui nessa região. Mas isso é só para dar essa ideia para vocês de que riqueza não precisa ser só aquele modo absoluto que a gente pensou. Também pode ser considerada riqueza relativa. Eu tenho muito mais dinheiro que a maioria das pessoas, então eu provavelmente posso me considerar rico. Tá? Então, eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho mais nessa perspectiva mais relativa de riqueza, porque é o caso em que a gente se encontra. A gente está na região mais rica do país. A gente está na região mais rica do país, assim, disparado. Do estado mais rico, na região mais rica do estado mais rico. Esse é o nosso cenário aqui como moradores do ABC ou de São Paulo e coisa do gênero. Tá? Então, com isso em mente, eu queria ler com vocês um texto que tem um formato um pouquinho diferente, talvez. Ele parece que está no Testamento errado, como a Epístola de Tiago como um todo, mas vamos ler Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. E vamos lá, fazer a leitura. Próximo slide, por favor. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Próximo. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Muito bem. Vou tentar de novo. Aí foi. Legal. Então, nós estamos, como vocês sabem, numa série de mensagens sobre a Epístola de Tiago. Estamos conversando um pouquinho. Nas duas últimas semanas a gente teve o culto do Dia do Amigo e na semana anterior teve a Copa Connect. Mas nas outras, lá atrás, o G tinha ensinado para a gente aí, uns 4 sábados atrás, no comecinho do capítulo 4, sobre como ter maturidade. Então ele falou um pouquinho sobre
as marcas de uma pessoa madura, ele falou um pouquinho sobre as marcas de uma pessoa imatura, como uma pessoa madura reage a situações, com base no comecinho do capítulo 4. Já o apóstolo Bruno, na semana que antecedeu o sábado da Copa Connect, falou um pouquinho sobre aprendendo a fazer planos. Uma das coisas que ele falou ali que me marcou foi: faça seus planos a lápis. Faça planos, mas faça-os a lápis, entendendo que quem dá a resposta, quem decide as coisas, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Criador. Então, a gente vem nessa sequência de mensagens sobre a Epístola de Tiago, e aí Tiago ele faz uma mudança nessa temática, ele faz uma quebra, e por isso a gente tem um novo capítulo aqui, falando um pouquinho sobre esse texto que a gente acabou de ler. E aí, só para contextualizar vocês um pouco, o que Tiago ensina ali é num contexto rural. Então, é uma sociedade cuja economia gira primariamente ao redor do que é produzido no campo. Essa forma de riqueza principal que eles têm é de onde vem a comida, é de onde vem o gado. Então, eles vivem em função do campo. A formação de cidades já era mais avançada nesse período de Tiago, no primeiro século. O Império Romano tinha muitas cidades grandes, bem populosas, mas ainda é uma sociedade primariamente agrária. Você não tinha banco, você não tinha bolsa de valores, você não tinha serviços, um setor de serviços como a gente tem hoje. Então, é uma sociedade que gira ao redor do que acontece no campo. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente manter em mente conforme a gente pensa no contexto que ele está aqui. E como eu falei, a Epístola de Tiago é um pouco esquisita, porque se você tirar as referências a Jesus, ela se encaixa perfeitamente no Antigo Testamento. Ela é uma epístola um pouco diferenciada. E nesse momento aqui, fazendo jus a essa fama, Tiago ele fala como que numa voz profética. Ele faz esse endereçamento a ricos que provavelmente nem sequer estavam na igreja. Então, ele escreve essas palavras para pessoas que provavelmente nunca vão lê-las. Tá? As pessoas originais que ele tem em mente ali quando ele fala isso, provavelmente nunca leriam essa ideia. Algumas ideias que corroboram para isso é que ele não chama esses ricos de irmãos, ele não fala de nada dessa natureza. Ele só traz essa mensagem e, se você perceber bem, é uma mensagem condenatória. Não tem convite ao arrependimento, não tem uma outra saída. Ele só fala assim: olha, vocês fizeram isso e esse é o destino. Então, é uma mensagem bem dura essa que Tiago traz aqui. É uma mensagem, como eu falei, é uma voz profética que ele apresenta aqui, e uma mensagem de condenação. E aí, talvez você se pergunte assim, né? Uma sociedade agrária, os ricos, então, seriam tipo latifundiários do nosso tempo. O que é que uma palavra profética de condenação contra latifundiários do primeiro século tem a ver com a minha vida? Não estou no campo, não sou latifundiário, não sou rico, não estou no primeiro século. O que isso tem a ver comigo? Então, meu propósito ao explicar esse texto aqui para vocês nessa noite é que a gente consiga extrair princípios a partir do erro dessas pessoas ricas. Então, extrair o porquê Tiago está condenando essas pessoas. Quais são as atitudes que levaram essas pessoas a merecerem essa condenação da parte de Tiago, obviamente em nome de Deus. E a gente vai ver que esses princípios, por mais que as atitudes deles talvez fiquem um pouco distantes da nossa realidade, os princípios motivadores por trás das atitudes, nem tanto. Tá? Então, essa é a proposta, que a gente saia daqui aprendendo como lidar com finanças a partir dos erros cometidos por esses homens ricos. Essa é a ideia aqui, tá bom, gente? Então, com isso em mente, vamos lá. Então, a gente vai olhar para 3 erros que eles cometeram, 3 erros que o apóstolo ressalta aqui, no comportamento deles, no que se refere ao dinheiro. A gente vai olhar para alguns versículos e entender como eles estão se comportando aí. E a gente vai tentar olhar para esses erros e evitar, né? Não imitar, mas evitar. Tá? O primeiro deles é esquecer-se que as riquezas elas são passageiras. E aqui nesses versículos 2 e 3, a gente tem algumas figuras que eu chamei aqui de figuras de decaimento. Então, ele fala de apodrecer, ele fala de corroer e ele fala de enferrujar. Então, falei para vocês, é uma sociedade agrária. Então, apodrecer tem muito essa ideia dos grãos. Então, eles acumulavam a riqueza deles, do campo, que o campo produz, eles acumulavam em celeiros. E tinha um modo correto de tratar, e tem que ficar seco determinado grão, e pipipi, popopó, tem um meio de fazer isso. O ponto é que a figura que o apóstolo usa aqui, ele está dizendo o grão deles apodreceu. Mas como assim apodreceu? O Tiago aqui está fazendo uso de uma figura de linguagem chamada passado profético. Ele se transporta no tempo para o futuro, e do futuro ele diz o que aconteceu no passado, mas que da perspectiva presente ainda é futuro. Então, ele está aqui hoje, isso vai acontecer, mas ele fala dessa coisa como se ela já tivesse acontecido. Então, por isso o passado profético. Essa é a figura de linguagem que ele está usando aqui. Por isso ele fala, a riqueza de vocês apodreceu. Ele está falando dessa ideia aí de grãos. Uma outra noção que ele traz aqui
Passei 2. Tudo bem, é a vida. Outra noção que ele traz aqui é a noção de as traças corroeram as roupas de vocês. E desde aquele tempo, eu coloquei uma imagenzinha ilustrativa ali de vestimenta ao redor de várias épocas da história. As vestimentas elas foram um indicativo de posição social, poder e influência, e até hoje. Então, por exemplo, a minha esposa fala que eu me visto como um tiozão de 40 e poucos anos de idade. Porque isso fala muito sobre quem eu sou. Eu sou realmente. Eu não tenho ainda essa idade, mas a minha cabeça já funciona assim. Então, eu jogo xadrez, por exemplo, para me entreter. Então, é assim mesmo. Eu sou assim. E a minha vestimenta passa um pouco disso. Só que a vestimenta, muitas vezes, não passa só a nossa personalidade. Ela passa também status. Então, eu não vou com uma roupa mais básica para o culto do Connect, porque a galera lá se veste top. Então, eu não quero parecer que eu sou pé rapado enquanto todo mundo está bem. Então, eu vou vestir uma roupa top para ir para o culto do Connect também. Mais ou menos essa ideia. Até hoje, a roupa diz muito sobre nós, não só personalidade, mas também posição social. Isso é um perigo aí, talvez. E o que Tiago está dizendo para eles aqui, olha, essas roupas finas que vocês gostam de usar, esses tecidos delicados, de qualidade, as traças comeram tudo. As traças corroeram seus sinais de glória exterior, seus aparatos de grandeza, as traças roeram. Não adiantou muito. E o terceiro símbolo que ele traz, ele diz que o ouro e a prata de vocês enferrujaram. Se você entende um pouco de química, você vai perceber que ferrugem, ouro e prata não casam muito bem, porque ele não está... O ponto de Tiago não é explicar sobre a oxidação de metais nobres, de metais preciosos. Ele não está preocupado com isso. O que ele está trazendo ali é a imagem de, como eu falei antes, de decaimento. Então ele está dizendo que o ouro e a prata, então, bens duráveis. Então ele falou de grãos, que são bens pouco duráveis. Ele falou de roupas, que são bens um pouquinho mais duráveis. Ele falou de ouro e prata, que são bens muito duráveis. Até os bens mais duráveis que ele tinha decaiu. Até os bens mais duráveis desses ricos que ele se refere aqui se foram. Então, ele está dizendo que tudo o que eles construíram é passado, murchou, já não é mais, já perdeu o seu valor, já perdeu o significado, já perdeu a importância. Então, por isso eu falei que eu chamei esses 3 elementos que ele menciona aqui de figuras de decaimento. Isso não é muito diferente do que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus 6, 19 e 20. Ele diz que não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Inclusive, as figuras que ele usa são quase as mesmas. Então, muito provavelmente, Tiago estava lembrando do que Jesus falou. O ponto é que a realidade que está sendo apresentada aqui para nós é que as riquezas elas são passageiras, elas são finitas, elas são temporárias, elas não duram para sempre. Elas são uma coisa que está hoje e em algum momento ela não vai mais estar. E essas pessoas ricas aqui aparentemente se esqueceram disso, porque elas dedicaram a sua vida para construir e manter essas fortunas, esses impérios. Elas se esqueceram de que essas riquezas não vão durar para sempre, que são coisas passageiras, que logo isso se vai. Talvez não logo quanto a gente imagina, uma semana, um mês, mas eventualmente tudo isso vai passar. E por isso Tiago fala dessas coisas como já tendo passadas, como já sendo passadas. E aí, na sequência do texto, Tiago diz que a ferrugem do ouro e a prata testemunharia contra eles. Como assim a ferrugem vai testemunhar contra? A ideia é que a ferrugem aqui representa o decaimento desses bens, certo? A ferrugem aqui é um símbolo para o decaimento dos bens preciosos. Então, o decaimento desses bens testemunha contra vocês. Tá, faz mais sentido. Testemunha o quê? Testemunha a vaidade deles. Testemunha a tolice que eles cometeram ao dedicar a vida inteira para construir e manter um tesouro que logo se vai. Quando essa riqueza que eles construíram já não for mais, isso vai ser uma demonstração clara de como eles foram tolos, de como eles foram vãos, de como eles dedicaram a sua vida a algo que não fazia sentido, dedicar a sua vida a uma riqueza que é temporária, uma riqueza que passa. Ela demonstra também, como a gente viu no finalzinho do capítulo 4, a presunção dos ricos. Porque eles juntaram riqueza certamente não para decair. Eles juntaram riqueza para garantir um futuro, para garantir uma coisa, uma situação, uma vida boa. Eles fizeram isso com a intenção de garantir essas coisas para si. Mas não tem garantia. A garantia que eles esperavam de segurança não é mais, porque a riqueza deles não podia comprar
A bondade de Deus não podia comprar a aceitação dele diante de Deus, e a imagem de testemunha é quase como se ele estivesse dizendo, eles estão sendo julgados, e tudo que eles construíram murchando é uma das testemunhas que aponta para que eles merecem ser condenados. Essa é a ideia que Tiago está apresentando aqui. O ouro e a prata de vocês se enferrujando testemunham contra vocês que vocês gastaram a sua vida naquilo que é vão e inútil, tolo, e por isso vocês merecem ser condenados. Quem estava lá no meu PG ontem à noite, se você não está no PG, por favor, participe no PG, você não sabe o que você está perdendo. Ontem à noite lá no PG, a gente estava conversando um pouquinho sobre a parábola do rico e insensato, que está lá em Lucas 12, a gente não vai ler porque é um pouquinho longa, mas naquela parábola, Jesus fala a história de um homem que teve uma colheita muito grande, ele já era rico, o celeiro dele não comportava tudo o que ele ia colher, então ele falou, vou derrubar meu celeiro, vou levantar um novo celeiro ainda maior, vou encher o meu celeiro até a tampa, vou cruzar meus braços e falar, agora estou de boa, coma, beba e se alegre pelo resto dos seus dias. E Deus chega para esse homem e diz, louco ou insensato, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem vai ficar isso? Você não vai usufruir de tudo isso que você construiu. Isso é vaidade, isso é inútil. E aí Jesus diz, assim acontece também para aqueles que acumulam para si riquezas, mas não são ricos para com Deus. Você pode ler essa história lá em Lucas 12. Mas é esse mesmo princípio, de que a pessoa acumula, e é inútil. E aí você começa a perceber que, isso aqui faz mais sentido para mim. Eu não acumulo grãos, eu posso não acumular ouro e prata, pelo menos eu não acumulo porque eu quilo do ouro, pelo amor de Deus. Mas riqueza a gente é incentivado a acumular e a guardar e a ter, e a nossa sociedade fala muito sobre dinheiro, então isso a gente é incentivado a ter. Então isso faz um pouco mais de sentido para nós. E o princípio permanece o mesmo. O que esses ricos fizeram aqui, de novo, foi esquecer que as riquezas são passageiras. Eles colocaram a sua confiança nas riquezas. Eles depositaram a sua esperança de um bem-estar, a esperança de uma vida boa, a esperança de tranquilidade, a esperança de paz e alegria nas suas riquezas. Esse é o problema que eles fizeram aqui. Esse é o problema da atitude deles. E não só as riquezas vão testemunhar contra... A ferrugem do ouro e da prata vai testemunhar contra eles, como também devorará a carne, como fogo. O Tiago está forçando um pouco a mão nas analogias. Qual que é a ideia aqui? A ferrugem devorar a carne como fogo. A ideia é que o mesmo decaimento que sobreveio às riquezas, sobreviria também sobre os ricos. A mesma ferrugem que consumiu o ouro e a prata, e é uma ferrugem figurada aqui, consumiria também o próprio corpo dos ricos. E aqui Tiago está claramente apontando para juízo, para julgamento diante de Deus e para condenação futura. E ele fala que eles acumularam muito bem nesses dias, é mais ou menos como se Tiago estivesse apontando para essa mesma figura aqui que a gente vê na Epístola de Romanos. Paulo diz, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, é como se o acúmulo de riquezas deles fosse equivalente a um acúmulo de ira. Cada pedrinha de ouro que eles colocam na montanha de ouro é mais uma pedrinha de ira que eles juntam para si diante de Deus no dia do juízo. Essa é a imagem que o Tiago está passando aqui. Essa é a ideia. Que esse decaimento que sobreviria às riquezas deles, viria sobre eles também. Porque eles colocaram a sua esperança e a sua vida e a sua expectativa nas riquezas. Se esquecendo de que as riquezas elas são passageiras. Se esquecendo de que as riquezas não permanecem para sempre. As riquezas elas não compram a nossa segurança e elas também não compram principalmente o favor de Deus no dia do juízo. Então, fazemos muito bem se nos lembrarmos de que as riquezas são temporárias. E eu quero que você mantenha isso em mente. Não é preciso ser rico para cometer pecado de rico. Você não precisa ter um rio de dinheiro para colocar sua esperança na riqueza. Você pode colocar a sua esperança na esperança de riqueza. Perceba como é fútil. Quando eu tiver dinheiro, ou se eu tiver dinheiro, aí minha vida vai ficar boa. Você está fazendo a mesma coisa. É o mesmo princípio. E o pior, você nem tem o dinheiro e nem tem a esperança certa. Você é duro com esperança de rico. É o pior dos mundos. Percebe? Então, você não precisa ser rico para cometer os pecados de um rico. Então, por isso essa mensagem é relevante até para nós que talvez nos identificamos ali no nível de dependência. Porque todos nós estamos sujeitos a essa mesma tentação de olhar para as riquezas que são temporárias e esperar nelas, nas riquezas temporárias que a gente ainda nem tem, a nossa esperança, quando na verdade a nossa esperança deveria ter sido depositada em Deus. Esse é o primeiro erro que esses ricos cometem aqui. Eles depositam a sua esperança nas riquezas, se esquecendo de que elas são passageiras. O segundo erro que eles cometem aqui, o segundo problema que eles têm nessa forma de enxergar a vida deles,
é que eles enriqueciam de forma desonesta. E aí, aqui, Tiago menciona que eles tinham trabalhadores que ceifavam os campos deles, eles retiveram os salários. E a imagem aqui, se você for olhar até na lei mosaica, lá em Levítico 19, ele até fala um pouco sobre isso aqui. Um judeu, ele não deveria, se ele é dono de um campo, ele não deveria reter o salário do trabalhador até o pôr do sol, ou depois do pôr do sol, porque eles eram pagos diariamente. Então, eles trabalhavam um dia e no final do dia eles eram pagos. E o que esses ricos estão fazendo aqui é dar aquela segurada no salário dos trabalhadores. O problema é que essa segurada não só é injusta, mas provavelmente é uma segurada permanente. Segura para pagar a gosto de Deus, sabe? Essa é a ideia que eles estão fazendo aqui. Eles tinham trabalhadores que iam lá, assalariados, trabalhar para eles, e eles não pagavam. Eles não pagavam, eles davam um cano nos caras, eles deixavam os caras na mão, davam um calote mesmo. Já eram ricos e escolhiam não pagar os salários para ficar com o dinheiro do salário. Se eu vou ser mais rico ainda, se eu não precisar pagar o salário do cara que trabalhou para mim. Esse é o raciocínio que eles estavam usando aqui. Tá? Então, esse é o princípio. E além disso, ali no versículo 6, a gente vê também que eles usavam da sua influência para levar as pessoas para os tribunais e provavelmente comprar os juízes e causar a morte delas ou a condenação delas. A morte pode ser figurado literal, não é muito claro. Mas o fato é que eles compravam até os juízes, levavam as pessoas para os tribunais, estando errados, e ganhavam as causas. Porque eles compravam juiz, advogado, júri e todo mundo no meio do caminho. Essa é a ideia. Eles não perdiam nenhum julgamento porque eles compravam todo mundo. Esse é o modus operandi deles, é assim que eles trabalham. E agora, quando a gente pensa nisso, à luz da sociedade, século XXI, ocidental, então a gente já pensa, claramente, luta de classes, o rico oprimindo o pobre, esse é o problema de Deus com essa situação aqui, por isso Tiago está condenando, porque Tiago está condenando essa opressão do rico contra o pobre. Sim, ele está condenando a opressão do rico contra o pobre, mas não porque o pobre é pobre, não é esse o problema, porque a Bíblia aponta para a ideia de que Deus gosta de julgamentos justos, inclusive, Deus não tem nem problemas em tirar do pobre para dar para o rico. Se você não acredita em mim, vai lá olhar em Mateus 25, a parábola dos talentos, quando o que tem um, perde o que tem, e o que tinha 10 recebe um a mais. Então, a questão inteira aqui não é o rico e o pobre. O problema aqui não é esse. O problema é que Deus é um Deus que gosta de justiça. E ele diz assim, não cometam justiça nem julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Isso é uma coisa que está na lei mosaica, isso é um princípio da lei civil deles, mas isso revela um aspecto do caráter de Deus. Deus não gosta de falcatrua, Deus não gosta de enrosco, nem para o rico nem para o pobre. Então a solução aqui também não é roubar do rico. É uma empresa grande, então pode roubar. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, o problema de Tiago e consequentemente de Deus com os ricos é injustiça. Você pode até lá olhar em Provérbios 11, 1, ele diz que pesos e balanças injustas o Senhor abomina, mas a balança justa é o seu prazer. O que é isso? Você vai na feira, você vai comprar alguma coisa por quilo, você quer que o negócio que você pesar seja o peso verdadeiro. E o que o provérbio diz é que Deus tem prazer em instrumentos de medida justos, Deus tem prazer na justiça, Deus tem prazer na coisa feita direito, na retidão. Deus odeia falcatrua, Deus odeia cambalacho, Deus odeia coisa feita debaixo dos panos, coisa que é feita para tirar vantagem, isso Deus detesta. E esse é o problema de Deus com esses ricos. A questão toda não é tanto porque é o rico contra o pobre, a questão toda é que é o injusto contra o justo. Esse é o problema fundamental que o texto está apresentando aqui para a gente. E aí isso é um pouco mais familiar para a gente. Pode ser que eu não tenha funcionário nenhum, eu não tenho. Dificilmente alguém presta serviço para mim e eu preciso pagar a pessoa que prestou serviço. É raro. Mas esse fundamento de justiça, isso eu lido direto. Quando alguém vai me dar um troco errado para mais, eu não deveria receber tanto. Isso é um princípio do que eu tenho. Então, esse é o problema. Só que, olhando para uma situação como essa daqui de Tiago, eu tenho certeza que vocês vivendo no Brasil conseguem traçar alguns paralelos entre o que Tiago está descrevendo aí na sociedade deles e o que a gente vê na nossa, o rico comprando todo mundo e saindo impune. A gente tem uma tentação aí, então, de achar que o mundo é dos espertos. O jeito é, tipo assim, andar na linha não funciona. O negócio é dar uma desviada, tentar ali ganhar uma vantagem, especialmente quando não estou pisando em ninguém pobre. É uma empresa, então eu vou fazer um gato lá na minha conta, na minha internet, porque é uma empresa, os caras já são milionários, não faz diferença. Eles são ricos. E por isso estou enfatizando essa questão de que o problema de Tiago não é tanto porque o pobre está sendo oprimido. O problema de Tiago é com a injustiça. Deus odeia a injustiça, Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Deus não lida muito bem, não fica legal com Deus a injustiça. Então, roubar do rico também não é a solução, também não é a resposta para esse problema. Mas isso nos coloca numa tentação muito parecida com o que
O escritor do Salmo 73 teve. Ele fala lá que, ele diz assim, literalmente, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. Ele começou a olhar que quem fazia as coisas tudo na malandragem, que saía ganhando, tinha vantagem. Pô, se eu não pagar a parada que deveria pagar, então o dinheiro fica comigo. Então eu ganhei, eu saí no lucro. E essa é uma tentação constante. E o Salmo 37 nos ajuda um pouco a lidar com isso. O próprio Salmo 133 fala isso, mas o 37 também é interessante, porque ele menciona a ideia de que é melhor o pouco do justo do que o muito do injusto. Porque o pouco do justo Deus garante. E essa é a diferença. O pouco do justo Deus garante. O pouco que é feito de forma honesta, de forma que Deus gosta, esse Ele garante. Deus garante que não vai faltar na casa do justo. Ele inclusive fala que no dia da fome, o justo vai ter abundância. Enquanto o injusto é uma questão de tempo. E o Salmo 133 fala que o pé dele estava em um lugar escorregadio. Ele está prestes a escorregar, mas a gente não percebe isso. E a gente se sente tentado a fazer as coisas na falcatrua, fazer as coisas, pequenos delitos, pequenas vantagens e coisas do gênero, esperando que a gente vá ter os lucros e os benefícios de quem faz as coisas erradas. E essa é uma tentação que a gente precisa evitar. E dependendo de como nós os encontramos, nós temos um alerta ou uma esperança, depende do nosso estado. Nessa mesma passagem, Tiago diz assim: o clamor dos ceifadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O som do sofrimento dos ceifadores chegou ao ouvido do Senhor. Som. Pronto. Isso quer dizer que Deus não era indiferente ao sofrimento dos ceifadores. Deus não era indiferente ao que estava acontecendo com eles. Deus percebeu, Deus notou o que estava acontecendo. Então, por isso, pode ser um alerta ou uma esperança. Se você vive em injustiça, isso é uma esperança de que Deus ouve a situação, Deus vê, Deus nota, Deus não é um Deus indiferente, tolo, que não percebe. Deus vê o que está acontecendo. Mas se você está vivendo na injustiça, eu tenho uma notícia para você. Esse título que Tiago usa, Senhor dos Exércitos, ele é um título do Antigo Testamento, inclusive se você for lá no grego, o termo que ele usa é o mesmo do hebraico, é Sabaó, e a ideia aqui é um título de guerra. Esse é um título que é usado para o Senhor, para dizer que o Senhor é um Senhor de guerra, tanto que no Cântico de Moisés, Êxodo 15, se você lembrar disso, ele fala que o Senhor é varão de guerra, o Senhor é um soldado, o Senhor é um Deus de combate. E a ideia aqui, que Tiago está apresentando, é que essa falcatrua dos ricos, essa falcatrua dos que estão tomando vantagem uns dos outros, Deus percebeu. O Senhor que pune, o Senhor do conflito, o Senhor da guerra, percebeu. Isso é um problema porque isso é um prenúncio de juízo. Então, novamente, nós fazemos muito bem se nós evitarmos esses comportamentos. Na verdade, o Senhor Jesus ensinou que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, o padrão de Jesus para os seus seguidores é nada menos que justiça plena. É um caráter pleno, perfeito. É uma honestidade radical, uma honestidade brutal, que olha, sobrou 10 centavos a mais, então não é meu os 10 centavos, então eu vou voltar lá e vou devolver os 10 centavos, que não é meu. É esse tipo de honestidade que a gente está falando aqui. De novo, o princípio desse texto não é tanto sobre o pobre oprimindo o rico somente, quanto é sobre a injustiça. E a injustiça o pobre também consegue cometer contra o rico, tá? Então, o gato que eu faço, os pontos na carteira que eu passo para outra pessoa, o programa que eu sei que dá para comprar, mas eu baixo o pirata, e tantas outras pequenos delitos que eu cometo, essas coisas me assemelham ao mundo. Essas coisas me assemelham ao mundo. E se minha justiça não é maior que a do mundo, como eu posso me dizer um seguidor de Jesus? Como posso me dizer um filho de Deus se a minha justiça não é maior que a do mundo? Se o meu padrão de honestidade e de retidão moral é igual ao do mundo, o que Jesus fez na minha vida então? Que seguidor de Jesus sou eu? Eu não estou dizendo que a gente é salvo pela nossa retidão, mas eu estou dizendo que a nossa falta de retidão demonstra que talvez nós não tenhamos sido salvos um dia. E esse é o problema. O padrão de Jesus para os seus seguidores é uma retidão extrema, radical, intensa e ela não se dobra, não se curva, não é negociável a honestidade, não é negociável a retidão. E esse é o chamado de Deus para nós, que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus e a do mundo em tudo. Nós devemos ser radicalmente justos no que nós fazemos. E esse é um dos
Esse é o segundo erro que esses ricos cometem. Mas, novamente, eu não preciso ser rico para cometer os erros de ricos. Eu posso, em pequenas coisas, em coisas miúdas, tentar levar vantagem em tudo. O famoso jeitinho brasileiro. E isso vai me levar para o mesmo buraco do rico. Porque Deus odeia a desonestidade, Deus odeia a balança injusta, Deus odeia a falcatrua. Então nós somos chamados para viver uma vida correta, não uma vida tirando vantagem aqui e acolá, seja do rico, seja do pobre. O terceiro e último erro que eu queria mencionar com vocês a partir desse texto aqui, é que os ricos, eles viviam de forma luxuosa. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. A ideia aqui é como se fosse um dia de abate de animais, e vocês estão comendo à vontade. Liberou a churrascaria e vocês comeram à vontade. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui, tá? E talvez alguns de nós, especialmente quem está ali no primeiro degrau da riqueza, pense, não, isso aí não é comigo. Viver luxuosamente, estou fora. Não é o meu caso, claramente não é a minha situação. Estou vivendo aqui perrengue e tal, não estou vivendo luxuosamente. Esse não é o meu problema, isso aqui não é o que está acontecendo comigo, então eu estou bem tranquilo. Não necessariamente. Veja, o problema aqui todo não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. Por isso o apóstolo Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então o que Paulo está dizendo é que o problema é o desejo de ser rico. E perceba, ninguém deseja ser rico só por ser rico. Como assim? Ninguém deseja dinheiro pelo dinheiro. As pessoas desejam dinheiro pelo que o dinheiro conquista. Ah, Lucas, mas tem gente que só quer juntar na conta. Pela sensação de segurança, ou de grandeza, ou de sucesso, de poder, que o dinheiro acumulado na conta traz. Então perceba que o dinheiro em si não é a questão. Eu tenho 1, 2 ou 3, um bit na minha conta bancária, porque isso que é o dinheiro no banco, é um bit. Não é tanto o ponto. O ponto é o que a gente está procurando com isso. E por isso eu digo que o fato de eu não ter hoje, não me isenta disso. Porque pode muito bem ser que eu não tenha, mas eu desejo ter. E eu desejo ser rico. E eu desejo... Olha, eu sou duro hoje, mas eu estou trabalhando, eu estou me estudando, não sei o quê, porque um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou vivendo bem bom. Esse perrengue, essa dificuldade toda vai passar. E um dia eu vou vivendo bem bom. E aí sim, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou para cá, eu vou para lá. O problema é esse desejo, essa vontade de ser rico, essa vontade de alcançar essa vida luxuosa. E muitas vezes nós só não vivemos como esses ricos aqui porque nos falta dinheiro, mas não a disposição de coração. Muitas vezes nos falta só a capacidade de viver como eles, mas não o desejo. Aí, talvez alguém ouvindo isso se pergunte, Lucas, mas nós não somos, sei lá, monges franciscanos, que fazemos voto de pobreza e vivemos uma vida associada de bens, e a gente vive com o pão de cada dia e nada mais. A gente não é monge franciscano. Ok, a gente não é monge franciscano, mas, deixa eu contar uma historinha que eu vi, eu acho que foi do Piper que eu vi isso. Eu sei que não é da minha cabeça, eu ouvi isso de alguém, mas eu não consegui achar a mensagem, então eu não digo com certeza. Mas a ideia é mais ou menos assim. Nós deveríamos viver nossas vidas de modo que, se nós chegarmos no final da vida e descobrirmos que o cristianismo era uma fraude, nós devêssemos olhar para trás e dizer, que desperdício gigantesco de vida minha. Se a gente chegasse no final da vida e descobrisse que o cristianismo é falso, que isso tudo aqui é uma mentira, mas ainda assim olhasse e falasse, até que foi uma boa vida, tá bom. Não é triste que era mentira, mas até que foi uma boa vida, a gente viveu errado. Lucas, isso é só uma ideia, isso não está na Bíblia. Me permita te sugerir a leitura de João 12, 24 a 25. O Senhor Jesus diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A gente está falando de finanças. Esse é um princípio mais geral, mas a gente ainda está falando de finanças. E aí eu faço a pergunta para você. Você tem odiado a sua própria vida nesse mundo? E quando o Senhor diz odiado a sua própria vida, é esse sentimento de abnegação, de eu não vou viver para me agradar aqui, eu não vou viver para que minha vida aqui seja feliz, eu vou viver para a eternidade. Você tem odiado a sua própria vida nesse mundo? Quem olha para a sua vida de fora diz, nossa, essa pessoa odeia a sua vida nesse mundo?
Esse é o chamado do Senhor. Então, por isso eu não acho que esse pensamento de Piper está errado. Eu acho que ele está correto. Porque nós não somos chamados para viver uma vida feliz, plena, abundante. Tudo bem, Deus nos dá a alegria no Espírito Santo, mas não é disso que eu estou falando. Deus não nos chama para viver uma vida terrena feliz aqui. E às vezes a gente se convence com algumas histórias, tipo, Deus tem o melhor para a gente, Deus nos ama, Deus nos quer. Irmãos, o cristianismo é uma fé construída sobre o sangue dos santos. Se você pegar uma Bíblia e espremer bem, você vai ver gotas de sangue caindo dela. Porque muita gente morreu para essa palavra chegar até nós. E aí a gente vai se convencer com essa história de que Deus quer uma vida feliz para nós aqui nessa terra. Pensa bem sobre isso. Pensa bem sobre essa história que a gente conta. E a verdade, irmãos, é que, infelizmente, e isso eu digo olhando para mim mesmo, enquanto eu pensava nesse texto hoje à tarde, nós nos tornamos lenientes, nós nos tornamos complacentes com o alto prazer, com a alta indulgência, com uma vida confortável nesse mundo. Nós nos tornamos lenientes com nossos pequenos luxos, com as nossas riquezas, com os nossos eletrônicos, com as nossas viagens, com nossos carros, com nossos confortos, com nossas comidas gourmets e com tudo mais que esse mundo tem oferecido. Nós nos tornamos lenientes. Enquanto tem irmãos nossos que estão se escondendo debaixo de um buraco, a gente viu em vídeo aqui hoje, tendo que cultuar num buraco, a gente está aqui se convencendo dessa fábula de que Deus quer uma vida contente, plena para nós nos padrões desse mundo. E nós nos acostumamos com isso e passamos a viver uma vida de riquezas e de confortos que em nada reflete esse princípio do Senhor de que nós deveríamos odiar a nossa vida desse mundo. Nós nos convencemos dessa historinha bonita de que está tudo bem, porque nós também somos filhos de Deus e nos esquecemos de que Jesus nos chamou para odiar, detestar, não apreciar a nossa vida nesse mundo. Jesus nos chamou para a abnegação, para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. E nós nos contamos essas histórias porque é mais confortável para nós mesmos. É mais confortável para o Lucas pensar que, se eu gastar não sei quantos milhares de reais num computador ou numa coisa, numa viagem, não sei o quê, está tudo bem, porque é uma coisa bacana e Deus é glorificado nisso. Deus é honrado nas coisas que eu compro para mim mesmo. Deus é glorificado nos meus luxos, nos meus prazeres, nas minhas superfluidades. Deus é glorificado nas coisas inúteis que eu compro e que eu adquiro sem a menor necessidade, porque eu compro para a glória de Deus. Porque eu compro para o louvor do Senhor. Irmãos, quem nos contou essa mentira? Quem foi o apóstolo, quem foi o profeta de Deus que nos ensinou que nós deveríamos procurar uma vida de confortos e alegrias nesse mundo, uma vida de plenitude terrena, uma vida de satisfação nesse mundo? Não, irmãos. Se você olhar para qualquer escrito dos apóstolos, olha para a vida dos 12 apóstolos, olha para a história da igreja, qual deles morreu num palácio? O último a morrer, dizem que foi enfiado no óleo e não morreu. Não morreu porque Jesus não queria, mas não foi por falta de tentarem. E a gente acha que a gente é melhor que nossos irmãos, então, e a gente merece uma vida confortável e plena e satisfeita, enquanto nossos irmãos, nesse momento, em algum canto do mundo, tem alguém pendurado, sendo espancado por causa do Evangelho. Mas a gente acredita que eles foram chamados para isso, mas o nosso chamado para a abnegação é mais de boa. É isso, essa é a ideia. Nós somos mais privilegiados ou mais abastados do que eles. Não, irmãos, não pode ser assim. Não convém que os que são filhos de Deus, os que seguem a Jesus Cristo, vivam uma vida luxuosa. Não é essa a nossa fé. Não é esse o nosso chamado, não é esse o nosso lugar na fé. Jesus não nos chamou para isso. E eu digo nós, porque eu estou me incluindo nisso também, irmãos. Nós nos tornamos complacentes. Desde quando a abnegação é eu me negar a comprar mais um item na Shein, mais um eletrônico no Mercado Livre? Isso não é abnegação, irmãos. O que aconteceu com a gente quando a gente ficou tão fraco, quando a gente ficou tão tolo a ponto de querer viver uma vida confortável e lutar para se negar coisas ridículas, porque a gente se tornou tão escravo da própria vontade, tão escravo do próprio consumo, tão escravo do que a gente deseja, que a gente não consegue nem perceber o quão enfiado nessa estupidez a gente se encontra, quão parecido com essas pessoas ricas nós nos tornamos, vivendo uma vida de luxo, vivendo uma vida de conforto, vivendo uma vida agradando a si mesmos. Quão tolos nós nos tornamos, irmãos. O que aconteceu com a gente quando a gente se tornou tão fraco como o corpo de Cristo? Não é para isso que a gente foi chamado, irmãos. A gente foi chamado para odiar a própria vida. A gente foi chamado para morrer, porque quando a gente morre, é assim que a gente dá fruto. E eu estou falando mais uma vez a gente, porque enquanto eu olhava hoje à tarde, eu percebi que, Senhor, eu preciso parar de agradar a mim mesmo. O Lucas não é Senhor da vida do Lucas, Jesus Cristo é Senhor da vida do Lucas, não o Lucas. Eu não posso mais viver, olhando para mim mesmo, fazendo o que eu quero. Não é esse o nosso chamado, irmãos. E as nossas finanças muitas vezes dizem que Jesus não é Senhor. A nossa boca diz que é, mas as nossas finanças dizem que não. As nossas finanças dizem que eu sou Senhor, que a minha vontade é a Senhora, que o meu desejo, a minha vontade, minhas necessidades, supostas necessidades, essas sim são senhoras. E nós negamos ao Senhor com a nossa carteira enquanto o confessamos com a nossa boca, irmãos. Não convém que seja assim. Não convém que seja assim, irmãos. Deus nos chama a refletir sobre isso, a mudar o nosso pensamento, mudar o nosso modo de viver.
nós não podemos nos esquecer do que Jesus ensinou, que a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu falei no começo que nós vivemos na região mais rica do país. Nós vivemos na região mais rica da região mais rica do país. Então a pergunta é: cadê o dinheiro do Senhor? Cadê o dinheiro do Senhor? No que ele foi gasto? Para onde ele foi? No que ele foi investido? No que ele foi usado? Isso não era o seu dinheiro, era o dinheiro do Senhor. O que você fez com ele? O que a gente fez com o dinheiro do Senhor? Para onde ele foi? Onde ele foi gasto? No que ele foi investido? Como o reino de Deus foi beneficiado com nossas compras? Cadê o dinheiro do Senhor? Essa é a pergunta. Irmãos, se nós recebemos mais, se vivemos num lugar mais rico, tenha certeza, nós vamos ser mais cobrados diante do Senhor por isso. Nós vamos ser mais cobrados de obras de misericórdia. Nós vamos ser mais cobrados de obras de caridade. Nós vamos ser mais cobrados de investimentos missionários. Nós vamos ser mais cobrados por ajudar familiares, por ajudar pessoas na rua, por ajudar pessoas, por usar esse dinheiro para a glória de Deus. Nós vamos ser mais cobrados do que aquele que é duro e pobre. Nós vamos ser mais cobrados por isso, irmãos. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E se você tem experimentado uma situação financeira confortável hoje, saiba que esse dinheiro não é seu. Sabe que não se trata do 10%, todo o dinheiro é do Senhor, todo ele deve ser usado para a glória de Deus, não existe nada, um palmo da existência que não pertence a Ele, então todo o dinheiro deve ser usado para a glória do Senhor. Então, irmãos, cadê o dinheiro do Senhor? Para onde ele está indo? No que ele está sendo usado? Não pensemos, irmãos, que nós vamos escapar de prestar conta diante de Deus do que nós fazemos com esse dinheiro. Não é à toa que Davi, quando ele vai fazer a consagração da oferta do povo, ele diz que do que vem das tuas mãos nós te damos. A oferta que nós damos ao Senhor vem da mão dele. Do que vem do próprio Senhor nós devolvemos a ele. Novamente, irmãos, não é preciso ser rico para cometer pecado de rico. Não precisa ser rico para cometer esses erros, irmãos. Não precisa ser rico para querer ver uma vida de luxo. Não precisa ser rico. E infelizmente às vezes essa realidade está mais próxima de nós do que a gente gostaria de admitir. Então, para recapitular, nós devemos lembrar que as riquezas são passageiras e não nos dão segurança, não nos dão garantias. Devemos lembrar também que nós somos chamados como seguidores de Jesus para sermos radicalmente honestos, uma honestidade inegociável. Nós devemos também lembrar que nós precisamos viver para Ele, não luxuosamente, não para o nosso conforto, não para o nosso bem-estar, não para nossa satisfação pessoal. Esse é o chamado de Deus para nós, esse é que Deus tem nos ordenado a fazer. Como eu falei, esse texto aqui, ele é uma condenação, ele não é um chamado ao arrependimento. Esse texto, Tiago escreve para os ricos dizendo para eles o que iria acontecer. Não tem, mudem, não tem isso, não tem. Mas, me permitam usar esse versículo 1, que eu não mencionei até o momento, e mudá-lo um pouquinho para nós nessa noite. Ouçam vocês agora, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria ou a desgraça que sobreveio ao Senhor Jesus na cruz por causa dos seus erros. Chorem e lamentem, porque um dia Ele morreu pelo nosso egoísmo. Ele morreu porque nós não soubemos administrar o dinheiro bem. Ele morreu porque nós somos irresponsáveis no uso do dinheiro do Senhor. Ele morreu porque nós desonramos ao Senhor com nossas finanças. Chorem e lamentem-se. E a palavra para lamentar aqui é quase um uivo, é um ganido, é uma coisa de dentro. Lamentem-se. Como o Tiago fala no capítulo 4, troque-se o riso em choro. Troque-se a alegria em tristeza. Que haja arrependimento. Humilhem-se debaixo da mão do Senhor. E aí Ele os exaltará. E esse é o convite que eu deixo para vocês a partir desse texto, porque é o convite que eu recebi do Senhor à medida que eu meditava nele. Humilhe-se, reflita sobre como você tem usado o dinheiro. E para nós pensarmos então, como eu estava mencionando, como é a minha relação emocional com o dinheiro? Ele é minha esperança? Eu ponho minha segurança nele? Eu me sinto seguro, ou realizado, ou pleno, ou completo no dinheiro? Eu ganho ou economizo dinheiro de formas idôneas ou estou fazendo falcatrua para ganhar dinheiro? Meu padrão de vida revela a glória de Deus ou é um padrão de vida luxuoso, supérfluo, cheio de gastos inúteis? Como é o meu padrão de vida? Deus nos chamou para um padrão de vida que o glorifique. Por fim, irmãos, eu queria deixar algumas atitudes práticas a partir do texto de 1 Timóteo 6. Paulo diz: ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo que, primeiro, não sejam arrogantes. Por favor, irmão, não faça de você um tolo sendo arrogante, achando que você é melhor que os outros porque você tem um pouco mais de dinheiro. Por favor, não cometa esse erro, não se faça tão ridículo. Não seja arrogante. Além disso, nem ponham sua esperança na certeza da riqueza, mas em Deus. A garantia de bem-estar e tranquilidade não está no dinheiro, está no Senhor, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem,
O nosso dinheiro é para isso, para praticar o bem. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o seu próximo. Efésios 4. Então, pratique o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Esse é o nosso chamado. Se eu tenho dinheiro, a generosidade é um mandamento, não é uma opção. Dessa forma, fazendo essas coisas, nós vamos acumular para nós um tesouro, um firme fundamento para a era que há de vir e alcançaremos a verdadeira vida. Que Deus nos ajude a honrá-lo com as nossas finanças e que assim Cristo seja glorificado. Amém. Obrigado, mano. Você pode fechar os seus olhos aí, nesse momento? E particularmente, eu, depois dessa porrada, quero que os nossos corações realmente estejam